soberana vocação, e eu peço e convido você a abrir a sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 3, versículo 14. Você conhece esse versículo, mas deixa aberto aí. Hoje a gente vai dar uma passeada na Bíblia aí. Hoje eu vou pegar um pouquinho também do pastor Davi, vou pedir a sua interação no nosso estudo de hoje. Tá bom? Mas por hora, abra, por favor, Filipenses capítulo 3, versículo 14. Soberana vocação. Amém? O texto vai dizer assim, apóstolo Paulo, né? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos ler juntos? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Queridos, quando nós usamos essa expressão, soberana vocação, o que é que te vem à mente quando você ouve essa palavra vocação? O que é que você pensa acerca desta palavra, soberana vocação? Você sabe o que significa vocação? Quem sabe aí, se a aventura ia dizer? Com as suas palavras, talvez. Chamado, o que mais? Habilidade, perfeito. O que mais a gente entende por vocação? Chamada, habilidade, né? Vocação, na verdade, o significado é a disposição natural que uma pessoa tem, né? Espontânea que uma pessoa tem para determinada coisa, para determinada função, para determinado trabalho, talvez, né? Profissão. Aí usa-se essa expressão vocação, mas no contexto bíblico, quando nós usamos ou falamos sobre essa expressão vocação, a primeira ideia que nos vem é justamente pensar sobre isso, sobre chamado pastoral, chamado missionário, né? E o chamado missionário ali, ele pode se subdividir para o campo, para a capelania e para tantas outras ramificações que missões nos convida. Então a gente pensa muito sobre essa coisa, sobre essa questão do chamado, e geralmente a ideia de vocação, nós temos aquele chamado para, né? E a ideia é de sempre ir. E uma das teses, né? Que é uma das arguições, que é usada num concílio pastoral, é justamente essa, vocação e chamado. O candidato, quando ele vai para um concílio pastoral, quando ele sai do seminário, uma das perguntas, ou a primeira pergunta que é feita a ele é justamente essa. Ele precisa relatar ali acerca da sua experiência em relação à sua vocação e ao seu chamado. Aí entra, né, David, a questão da habilidade, o chamado, o que ele tem com a palavra, a intimidade que ele tem com a palavra. E é mais ou menos isso. Então, a nossa ideia de vocação é aquela ideia de sempre para lá. Mas quando a gente traz a ideia de soberana vocação, ela já muda um pouquinho. Soberana vocação, na verdade, é a missão que cada pessoa recebe para servir a Deus, para trabalhar para Deus. É o que inspira praticamente as pessoas a focar naquele propósito que Deus tem sobre a sua vida. Já falamos aqui outras vezes, todos nós, irmãos, sem exceção, todos nós, aprenda isso, sem exceção. Deus tem um propósito para cada um de nós, nesse tempo em que nós estamos aqui na nossa caminhada. Deus tem um propósito para cada um de nós. Aí entra a questão da habilidade, entra a questão do dom, entra a questão do talento. A gente pode ramificar para várias outras áreas aqui, mas Deus tem algo, Deus tem um propósito para cada um de nós, principalmente no seu reino, nas questões do seu reino. Então, a soberana vocação, e na semana que vem a gente vai falar sobre esse para fora, a soberana vocação nos convida a olhar para dentro, nos convida a uma introspecção, a soberana vocação. Lembrando sempre, irmãos, que todos os nossos passos, tudo aquilo que nós fazemos, todos os dons, talento, vocação, propósito que o Senhor nos entrega,
Nós temos sempre que ter em mente que tudo isso tem que ir sempre na direção da eternidade, da vida eterna. E é por isso que o apóstolo Paulo ele usa essa expressão, prossigo para o alvo. Que alvo é esse? Qual é o alvo do cristão? O que você tem, o que eu tenho, o que nós temos como alvo? Em relação à vida eterna. Lógico que se eu for perguntar sobre a sua vida, você vai, pastor, eu almejo conquistar isso, eu almejo fazer aquilo, eu almejo, amém. Mas na vida espiritual, e é esse o contexto aqui que o apóstolo Paulo apresenta para nós, qual é o alvo do cristão? Para que esse alvo? E ele mesmo completa, né? Para receber o quê? O que está escrito no texto aí? O prêmio. Que prêmio é esse, irmãos, que nós tanto almejamos? A vida eterna. A coroação por tudo aquilo que nós passamos aqui. Então, queridos, a soberana vocação é aquilo que Deus desenvolve em nós, é aquilo que Deus trabalha em nós. E por quê? Você vai entender daqui a pouquinho isso. Porque à medida em que nós nos deixamos ser levados pelo Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade de trabalhar na nossa vida, nós vamos desenvolvendo qualidades que eu entendo ser o propósito que Deus tem para nós, e nós vamos desenvolvendo isso em favor da causa. O Senhor também trabalha ali na vocação, no nosso chamado, o Senhor começa a moldar também o nosso caráter cristão, o nosso caráter pessoal. O Senhor começa também a trabalhar dentro de nós alguns conceitos básicos da caminhada cristã, e vamos falar daqui a pouquinho também, acerca da mansidão, da paciência, da bondade, da longanimidade. Então, esse é o conjunto de coisas que o Senhor nos chama para viver. E é bem legal, queridos, que Ele nos chama para viver isso daqui, mas sem perder o foco. Há um tempo atrás eu ouvi um sermão, uma pregação, na verdade, de um pastor conhecido, e ele intitulou o sermão dele com o seguinte nome. Nós estávamos juntos, né? Pó e glória. E no sermão ele trabalhou muito bem essa questão de nós estarmos nesta terra, de nós estarmos neste mundo, de nós sermos passivos das tribulações desta vida, de nós desenvolvermos a nossa vida num todo, na questão pessoal, profissional, familiar, nesse tempo, nesta vida, mas sem perder a essência maior da eternidade. Por isso a expressão pó, pés no chão e glória, que é aquilo que nós almejamos, que é o que o Paulo chama aqui de prêmio, né? É o prêmio que nós almejamos. E quando nós olhamos para Jesus, quando a pessoa de Jesus foi enviado à terra com uma missão. Que missão é essa que Jesus veio à terra por nós? Qual era essa vocação que Jesus tinha? Qual era essa missão específica que Jesus tinha? E aí eu preciso agora da sua participação. Para que Jesus veio a esse mundo? Eu pergunto para você. Vamos lá. Nos salvar, o que mais? Só nos salvar? Me ajuda, gente, vamos lá, facinho. Nos salvar é a principal de todas. A salvação é a principal de todas. Mas para que mais Jesus veio para nós, a esse mundo? Oi? Ensinar, o que mais? Perdoar, o que mais? Tá indo, está fluindo. Vamos lá, o que mais? Para que mais que Jesus veio a esse mundo? Espalhar as boas novas. O que mais? Quem se habilita a mais alguma coisa aí? Servir de exemplo. Nos conduzir o caminho da vida eterna. Esse é o essencial. A missão essencial de Jesus foi justamente essa. Lá em Lucas capítulo 19, versículo 10, você conhece, não precisa abrir. Vai dizer assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar a quem? O perdido. Quem eram esses perdidos? Nós, eu e você. Essa foi
a missão central de Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12, que você conhece também. E não há salvação em quem? Em nenhum outro. Por quê? Em nenhum outro há debaixo do céu, nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos o quê? Salvos. A salvação está em Jesus. Então ele veio para a nossa salvação, mas para a vida terrena, irmãos, Jesus também tinha uma missão específica para nós, para a nossa vocação. Para cada um de nós. Tinham outras missões. Jesus tinha outras coisas para nós. Jesus, lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, você conhece muito bem, Jesus tem ali para nós, irmãos, a receita do viver bem, a receita da felicidade. E se fizermos um contraste, estamos estudando sobre o livro na EBD, qual livro? De Isaías. Lá no capítulo 5, de 1 a 24, você não precisa abrir, ou se você lembrar, você me ajuda e participa comigo aqui. O que é que Isaías relata lá nesse capítulo? Qual uma das marcas de Isaías? Os ais. Lembra dos ais? Não, gente, ais. Não, eu trouxe para vocês, dos ais de Isaías. Lembra? Ai daquele que faz isso, ai daquele que faz aquilo, ai daquele que faz aquilo outro. Eu não anotei aqui para você depois conferir na palavra de Deus lá. Isaías traz os ais, mas o ai que Isaías traz aqui é uma espécie de puxão de orelha. Ai de você que faz isso, ai de você que faz aquilo, ai de você que faz aquilo outro. Há um certo ar de condenação nesses ais de Isaías. Mas no Sermão da Montanha é diferente, irmãos. No Sermão da Montanha é praticamente a receita da felicidade da vida cristã. E o texto vai dizer que Jesus sobe ao monte e começa a falar para aqueles homens, aquelas mulheres que estavam ao seu redor, e o que nós conhecemos, como Sermão da Montanha. E Jesus traz o que para nós? As bem-aventuranças. Para a nossa vocação, Jesus vem dizendo assim, bem-aventurado. Quem? Os humildes de espírito. Bem-aventurado aqueles que choram aos pés de Cristo. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurado aqueles que têm sede e fome de justiça. E Jesus vai trazendo bem-aventurado, bem-aventurado e bem-aventurado. O que é que Jesus quer dizer? Digo eu, não o texto. Quer ser feliz na missão que você tem sobre essa terra? A receita está aqui. A receita está aqui. Tenha um coração limpo, seja pacificador, seja misericordioso. Quer ser feliz? A receita está aqui. Legal, bacana de Jesus é o que ele está falando ali, irmãos, foi para a vida daqueles discípulos e é para a nossa vida terrena também. Quer ser feliz? Quer ser um bem-aventurado? Seja manso, seja humilde de coração. Mas, mais do que isso, irmãos, Jesus não só pregava isso, Jesus não só falava isso, Jesus vivia isso. E eu entendo ser isso a parte mais importante, mais envolvente, irmãos. Justamente para ensinar, justamente para mostrar para os discípulos assim, olha, eu chamei vocês para que vocês ajam assim, para que vocês sejam assim. Tem um livro, que o título do livro é justamente esse, em meus passos, o que faria Jesus? E é uma inversão bem forte esse contexto, Se formos fazer essa comparação em nossos passos, e eu acrescentaria, em minhas ações, o que faria Jesus? Em meus passos, o que faria Jesus? No meu linguajar, o que faria Jesus? E Jesus vivia, não só falava, mas ele vivia, irmãos, essas coisas. Ele ensinava na prática, mostrando para ele, olha só, eu estou chamando vocês para que vocês sejam assim. Lá em Lucas capítulo 19, 1 a 10, você conhece bem Zaqueu, o publicano. Quem era Zaqueu? Lembra aí? Quem era Zaqueu? Cobrador de impostos
Esse era o título oficial que ele tinha, né? Mas nas entrelinhas, quem era Zaqueu? Corrupto, ladrão, roubava, né? Tinha liberdade para fazer aquilo ali. À vista da sociedade era o quê? Um homem desprezível, era um homem ignorado. E aí Jesus, quando olha para esse homem, qual é o olhar que Jesus tem para Zaqueu? Um olhar de misericórdia. E o que é que os discípulos fazem quando Jesus se posiciona assim? Criticam a Jesus. Mas o que é que Jesus quer mostrar para ele? Olha só, eu estou chamando vocês, e é o que Jesus fala para nós nos dias de hoje também, eu estou chamando vocês para que vocês tenham um coração e atitudes parecidas com a minha. Para quê? Para que vocês vivam bem, para que vocês não percam a coroação, não percam, vocês precisam viver bem. E Jesus dá uma lição de misericórdia. Lá em João capítulo 8, do versículo 3 a 11, você conhece também aquela mulher que é pega em adultério e é levada até Jesus. E essa passagem é uma passagem bem impactante, pela maneira como Jesus conduz aquele processo. Aquela mulher, quando chega até Jesus, Jesus sabia o que ela tinha feito, mas, queridos, depois, se você quiser abrir e ler, você vai ver a riqueza de detalhes que tem ali. Mesmo sabendo do pecado daquela mulher, Jesus não faz nenhum tipo de acusação, Jesus não recrimina aquela mulher, Jesus não tem repulsa em relação àquela mulher, muito pelo contrário, irmãos, muito pelo contrário. E mesmo sabendo de todo o enredo que aqueles homens levaram aquela mulher até Jesus, mesmo Jesus sabendo dos seus pecados, o que é que Jesus fala para aquela mulher? Duas coisas. Onde estão quem? Os seus acusadores. Não tem ninguém. O que é que Jesus faz? E fala para ela. Por isso eu digo que ele sabia do pecado dela. Vá e não peques mais. O que é que Jesus está mostrando para os discípulos, para as pessoas que estavam ali? Um Jesus que era o quê? Piedoso. Piedoso. E o que ele queria mostrar para os seus discípulos, e a gente vai ver, irmãos, que os discípulos tinham uma cachola difícil de absorver certas coisas. Vivendo ali com Jesus, Jesus fazendo, mas parecia que eles eram difíceis de entrar ali, de achar um espaço para entrar na mente deles ali. Mas tudo que Jesus queria fazer, e eu trago para os dias atuais, e tudo que Jesus quer fazer é justamente isso, irmãos, trazer esse conceito para nós, que a nossa vocação, a nossa caminhada aqui nessa terra, nós precisamos observar essas coisas. E é por isso que o apóstolo Paulo traz a ideia: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, ou seja, eu fui chamado para isso, eu preciso ser. Nós precisamos ser assim, porque nós, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos ser diferentes. Nós fomos chamados, a vocação que nós temos é para que nós possamos ser diferentes. E Jesus tem missões específicas, irmãos, para nós. Ele deixou para nós, o que trabalhamos aqui no final de semana, esse legado. As suas atitudes, as suas pregações, a sua vida como exemplo para nós. Para quê? Para que nós possamos tomar posse disso e juntos chegarmos aonde? Aonde Paulo nos convida no versículo que lemos. Chegarmos ao prêmio da soberana vocação, chegarmos à coroação daquilo que nós fomos o quê? Chamados para ser. Amém até aqui, queridos? Isso é só a introdução. E aí eu separei aqui para hoje só um ponto, para nós pensarmos aqui. A primeira vocação que eu quero pensar com vocês aqui, nesta noite. O primeiro conceito que eu quero pensar com vocês, a primeira vocação é justamente nos tornarmos o quê? Mais íntimos de Deus. E eu convido você a ir comigo lá em Jeremias capítulo 9, versículo 23 a 24. Jeremias 9, 23 e 24. O texto vai dizer assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em quê?
em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Intimidade com Deus é a primeira vocação, a primeira coisa que o Senhor nos convida, irmãos, é para que nós tenhamos intimidade com Deus. E eu preciso ressaltar, irmãos, que Deus ama ter intimidade com a gente. Deus ama ter relacionamento com a gente. Mas essa ideia de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus aqui é de intimidade mesmo, irmãos. E a gente dificilmente tem intimidade com quem a gente não o quê? Com quem a gente não conhece. É ou não é? Via de regras. A gente tem intimidade com quem a gente conhece. A gente tem espaço com quem a gente conhece. A gente tem mais liberdade de falar ou de tratar certas questões com quem a gente conhece. E aí nós, na nossa caminhada cristã, nós temos esse, lógico, né? A gente se converte, aceita Jesus, conhece a palavra de Deus, mas às vezes nos falta o quê com o Senhor? Intimidade com o Senhor. Não buscamos conhecer ao Senhor da maneira como Deus gostaria que nós buscássemos ter intimidade e conhecimento com Ele. E é por isso que aqui Jeremias ele vai dizer, tem gente que se apega o quê? Na sua sabedoria, na sua riqueza, naquilo que eu sou, naquilo que eu tenho, e não se preocupa em ter intimidade com quem? Com Deus, em buscar quem? A Deus. A conhecer mais e melhor a esse Deus. E é tudo que nós precisamos, a primeira vocação, irmãos, ou o primeiro ponto que nós precisamos ter para a nossa caminhada, para chegarmos na coroação a esse prêmio, é justamente esse, nos tornarmos íntimos de Deus, estar mais próximos com Deus. E aí o conhecer a Deus aqui, conhecer a Deus, está associado à própria palavra de Deus, que é revelada a nós, e aquilo que cabe a nós conhecermos e saber, está aqui na palavra de Deus. E aí nós temos os sermões, nós temos os cursos, nós temos as aplicações, nós temos as conferências, que é sempre Deus nos falando através da sua palavra, para que tenhamos mais intimidade com Ele, conhecendo a Ele. O segundo aspecto que nós também temos, né, conosco é a oração, é o nosso falar com Deus. E ao mesmo tempo em que nós temos essa ferramenta tão poderosa, ao mesmo tempo que nós temos esse recurso tão poderoso de relacionamento com Deus e intimidade com Deus, às vezes nós não o fazemos. Voltando no texto de Jeremias, às vezes as nossas questões, ou o momento em que nós estamos vivendo, nós nos apegamos a quê? Aquilo que temos, aquilo que somos. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, Jeremias vai dizer, na sabedoria, na força, na riqueza. A gente acaba se apegando a essas coisas e se esquecendo que o buscar essa intimidade com Deus está relacionada também a quê? A nós declararmos a Ele as nossas necessidades, as nossas petições. Via de regra, irmãos, às vezes nós buscamos solucionar os nossos problemas das nossas maneiras, sem antes nem mesmo falar com Deus. E aí, quando nós temos essa intimidade com Deus, a gente começa a inverter essas posições. A primeira coisa que nós fazemos é justamente o quê? Falar com Deus, conversar com Deus. E a gente, às vezes, não usa isso, irmãos. A gente não tem essa intimidade com Deus. Às vezes, irmãos, falamos com todo mundo. Contamos os nossos problemas, as nossas mazelas, as nossas dores. Reclamamos com um, reclamamos com o outro, mas o essencial, que era com quem nós tínhamos que ter intimidade, parece que nós não conhecemos o Deus que nós servimos e não nos apresentamos a Ele em oração. O outro contexto também aqui, é a obediência. A obediência aqui, na verdade, é a prática daquilo que Deus quer para nós. É a maneira como nós tratamos a causa e as questões do reino de Deus. Os ensinamentos, aquilo que a palavra de Deus nos orienta, aquilo que a palavra de Deus nos ordena a fazer. E o quarto aspecto aqui é justamente o viver em comunidade, ou o estar em comunidade.
que é o quê? Que é isso que estamos vivendo aqui. É a comunhão, é a igreja reunida. E isso nos faz ser mais íntimos de Deus. E isso faz parte, irmãos, da nossa vocação, da nossa soberana vocação. Nós não podemos ficar sozinhos, nós não podemos caminhar sozinhos. Hoje à tarde nós estávamos conversando, e eu e a irmã Minervina, e um dos assuntos foi justamente esse. Às vezes nós nos vemos tão longe dessa intimidade com Deus, que não vemos essa necessidade de estarmos reunidos como igreja do Senhor. E aí, lógico, temos o recurso hoje da transmissão, louvado seja Deus, é bênção para nós, mas me desculpem, irmãos, e eu falei no bate-papo nosso hoje à tarde, não tem coisa melhor do que isso aqui que nós estamos vivendo aqui. Eu sei que tem pessoas que estão ali, que estão trabalhando, que estão no trabalho, que estão enfermas, que estão talvez num leito, nós entendemos tudo isso, mas nada substitui esse estar na casa de Deus. E o que é melhor, aqui nós buscamos ter intimidade com Deus, aqui nós estreitamos laços fraternais, aqui nós recebemos um abraço, um aperto de mão, aqui nós recebemos uma palavra, aqui nós recebemos um ombro amigo para estar ao nosso lado. Olha que bênção, irmãos. Olha que bênção. E foi para isso que o Senhor também nos chamou, para ter intimidade com Ele. Mas além da intimidade com Deus, como é que nós buscamos isso? O segundo destaque que eu faço aqui, o primeiro destaque que eu faço nessa intimidade com Deus, é justamente temendo a Deus. A gente só consegue fazer isso temendo a Deus. Provérbios, capítulo 9, versículo 10, que você sabe muito bem, diz assim: o temor do Senhor é o quê? O princípio de quê? E o que mais? E o conhecimento do santo é o quê? Prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Temer ao Senhor. A palavra temor, ela traz para nós a ideia de medo, de pavor, mas não deixa de ser. No vocabulário lá você vai ver que vai estar escrito isso lá. Mas quando a gente traz para o conceito espiritual, no dicionário nos dá a ideia de medo. Mas quando a gente traz para o espiritual, a palavra temor aqui é ao contrário de tudo isso. Temor aqui significa respeito. Temor ao Senhor aqui significa reverência. Temor ao Senhor aqui significa submissão. Está submisso a Deus. Temor ao Senhor aqui significa obediência. Temor ao Senhor aqui significa confiança. Esse temor ao Senhor de Provérbios aqui significa também arrependimento. Nos comove ao arrependimento. E principalmente, esse temor ao Senhor, e aí sim a gente pode trazer um pouquinho do medo, é justamente fazer o quê? Nos afastarmos do mal e das coisas que desagradam a Deus. Isso é temer ao Senhor. E é por isso que Provérbios aqui, ele traz para nós e apresenta esse temor como princípio de quê? Da sabedoria. Se Jesus lá no Sermão do Monte, ele traz as bem-aventuranças, aqui no provérbio ele vem dizer para nós, ele alicerça os nossos pés primeiro, para quando a gente chegar lá no Sermão do Monte, no Novo Testamento, a gente ter tudo isso muito bem trabalhado dentro de nós, respeito, reverência, submissão, obediência. Ele já trabalha isso dentro de nós. Isso é temer ao Senhor. E esse temor ao Senhor, essa vocação, nós fomos chamados para isso. E o que implica, irmãos, em alguns momentos? Essa falta de temor a Deus. E às vezes a gente lida com pessoas, às vezes a gente observa como as pessoas tratam as questões do reino, as questões de Deus. Isso traz uma tristeza, eu fico imaginando, isso traz uma tristeza aos nossos corações.
né? Nós, como pastores, às vezes entristece os nossos corações ver como as pessoas tratam as questões de Deus sem qualquer respeito, sem qualquer reverência. Eu fico imaginando o próprio Deus quando olha para nós. E o que me deixa assim, irmãos, às vezes estarrecido, às vezes o pastor também fica irritado, né? É porque tem conceitos ou tem ambientes que às vezes nós temos mais respeito do que com as coisas e com a casa e com a causa de Deus. Nós temos mais respeito às vezes com as coisas lá de fora do que com as coisas que são de dentro. E nós fomos chamados, separados, a nossa vocação é justamente para observar essas coisas. Eu preciso temer ao Senhor, eu preciso ter respeito ao Senhor. Eu preciso. Eu fico admirado, irmãos, às vezes, tomar até cuidado não falar para não causar desgaste, mas eu fico assim, às vezes, observando como uma pessoa se prepara para a prestação de um culto ao Senhor e como, às vezes, essa pessoa se prepara para ir, talvez, para mais um dia de trabalho. Uma vez eu encontrei com um irmão nosso aqui da nossa igreja que eu falei, Senhor, é isso mesmo? Eu fiquei olhando assim, sabe? Mas, pastor, a vestimenta não quer dizer nada? Não, claro que não, e você sabe disso. E a gente aqui nós somos muito tranquilos, o pastor Tadeu é muito tranquilo em relação a isso. Mas eu fico olhando assim e eu pensando comigo, né? Quem dera 10% disso no dia de domingo. É lógico que Deus olha o coração, Deus não está olhando a vestimenta. Mas, para esse ponto aqui, eu espero que você esteja me entendendo, o que eu quero falar sobre esse respeito, essa reverência que nós temos que ter com as coisas de Deus, é que quando é para o Senhor, para a coisa do Senhor, daqui a pouquinho mais, se der tempo a gente vai falar, as coisas são de qualquer maneira. Eu posso ir de qualquer jeito. Eu posso me apresentar de qualquer jeito. E eu entendo que quando a pessoa faz assim, o que está faltando nela? No meu entendimento, falta de temor ao Senhor. Não precisa temer ao pastor Tadeu, pastor Geraldo, pastor Davi, não. O temor aqui precisa ser a quem? Ao Senhor. É ao Senhor. E às vezes, irmãos, nós temos um senso crítico tão forte em relação a determinados segmentos religiosos, mas eu fico olhando às vezes, irmãos, erradamente, por favor, me entenda, mas às vezes eles têm um senso de reverência que eu fico olhando assim e falo, meu Deus, quanta reverência. Lógico que é uma reverência dedicada a um segmento errado, mas eu fico olhando assim, eu falo, Jesus, quem dera um pouquinho disso aqui no meio do povo de Deus, quem dera um pouquinho disso aqui. E é para isso que o Senhor nos chama, irmãos, para sermos temente a Ele. A nossa vocação é para sermos temente a Ele e observarmos estas coisas. Esse temor que nós precisamos ter a Ele. Não medo, mas temor. Eu acho que a expressão medo, ela tinha que ser a última a chegar no nosso coração, que é justamente o último pontinho que eu destaquei aqui, que é o se afastar do mal. Aí sim, eu preciso ter medo, eu tenho que fugir do mal, porque eu tenho medo, eu não quero pecar contra o meu Senhor. Mas as outras, irmãos, nós precisamos desenvolver isso muito bem dentro de nós. Sabe quais são os 3 destaques? Eu acho que vai dar tempo aqui, eu não tenho o relógio ali, mas dá tempo de nós fazermos aqui. Os benefícios desse temor, nós temos benefícios, irmãos, quando tememos ao Senhor. E o primeiro dele, destaque que eu faço aqui, é justamente que o temor do Senhor ele é fonte de vida para nós. Provérbios capítulo 10, versículo 27, vai dizer assim, o temor do Senhor faz o quê? Prolonga os dias, está aqui não, né? Não está aqui não. Prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Olha só, percebam? Vou repetir. O temor do Senhor prolonga os dias da vida,
mas os anos dos perversos serão o quê? Abreviados. Percebam? Mais uma vez aqui a ideia de que nós estamos neste mundo aqui. João 10:10 vai dizer que o Senhor veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. O Senhor quer que vivamos bem nesse tempo aqui. E o temor do Senhor vai fazer o que com os nossos dias, irmãos? Vai prolongar os nossos dias. Olha só, é bênção do Senhor. Queridos, pela prática pastoral, eu vou muito a cemitério. Tive sábado, tive hoje, agora de tarde, vou muito a cemitério. E às vezes eu passo ali nas lápides, né, fico olhando o tempo de vida que a pessoa teve. E me dói o coração, irmãos, de passar às vezes próximo de lápides ali. Por favor, me entenda, não estou fazendo julgamento, nem sei de que a pessoa morreu, não sei, não faço a mínima ideia. Mas o que eu percebo nos cemitérios que eu tenho ido, não sou capelão fúnebre não, tá, gente? Mas nos cemitérios que eu tenho ido, eu percebo, irmãos, que tem sido muito o número de pessoas que têm perdido a sua vida cedo. Pessoas que nasceram em 93, morreu em 2019, 95, morreu assim, gente, coisa de 17, 18, 20 anos. Vida terrena. As suas vidas foram o quê? Abreviadas. Pastor, eles eram perversos? Eu não faço a mínima ideia, irmãos. Não conheço ninguém. Não conheço ninguém. Mas eu vejo ali que foram pessoas que tiveram suas vidas o quê? Abreviadas. Aí aqui, olha só que interessante, Provérbios 10:27 mostra para nós, um dos benefícios do temor ao Senhor é justamente esse. É fonte, irmãos, de vida. À medida em que nós somos respeitosos, reverentes, submissos, obedientes, confiantes, arrependidos, nos afastando do mal, que é o essencial, os nossos dias são o quê? Prolongados sobre a terra. É a palavra de Deus, irmãos, que mostra isso para nós. Prolongam os nossos dias. E os perversos fazem o quê? Descem à sepultura. Antecipam o seu tempo de vida na terra. O segundo destaque que eu faço rapidamente aqui, que o meu tempo já foi, mais um dos benefícios do temor ao Senhor, ele norteia os nossos passos. Provérbio agora 14, versículo 27, vai dizer assim: o temor do Senhor é fonte de vida, para evitar o quê? Laços da morte. Laços de morte. Uma vez que tememos ao Senhor, uma vez que temos tudo isso que eu já falei aqui acerca do temor ao Senhor, os nossos passos, irmãos, eles passam a ser o quê? Norteados, conduzidos pelo Senhor. Ou seja, norteia os nossos passos. Ele nos tira de quê? Nos evita de quê? Laços de quê? De morte. E aqui não necessariamente, e talvez para abrir também o seu entendimento, não necessariamente a questão de você estar passando em local perigoso, não é só isso não. Mas tirar aqui dos passos, né, dos laços de morte, são laços que chegam até nós. Não é só do caminhar, não é só de você passar em local perigoso, não, mas dos laços que às vezes chegam até nós, através de uma conversa, de uma citação, de uma colocação. Aí ele vem dizer para nós que um dos benefícios desse temor ao Senhor é justamente esse. Ele vai nortear os nossos passos e nos afastar do quê? Dos laços de morte. Vai nos abrir a mente, os olhos espirituais, para não nos deixar passar por esses laços de morte. Que mortes são essas, pastor? Morte moral, morte familiar, morte conjugal, morte profissional. É desse tipo de morte que o Senhor, de laço de morte, que o temor do Senhor quer nos tirar também. São dessas armadilhas que o temor do Senhor vai nos tirar também. Por quê? Porque quando a conversa chegar, porque quando a situação acontecer, eu vou me lembrar de quem eu sou, eu vou me lembrar da soberana vocação e eu não quero perder a minha intimidade, o meu relacionamento com Deus. Então esse laço aqui pode até chegar perto de mim, mas não me servirá como armadilha. Amém, queridos? Não pode. É essa a ideia aqui, irmãos, vai nortear os nossos passos. E por último, irmãos, o último benefício aqui é justamente o nosso refúgio. O temor do Senhor passa a ser o nosso refúgio. Provérbios capítulo 14, versículo 26, que vai dizer assim: no temor do Senhor tem um homem o quê? Forte
amparo, e isto é o quê? Refúgio para os seus filhos. Então, o temor do Senhor também é o que nos sustenta, é o que nos guarda, é o que nos protege. Vejam, queridos, que não é só temer ao Senhor, louvado seja Deus, mas o que isso traz, irmãos, para nós, é bênção demais, é fonte de vida para nós, norteia os nossos passos, tira os laços de morte do nosso caminho, da nossa frente, da nossa rota, além de nos servir como o quê? Como refúgio. Olha só que tranquilidade. Tudo isso temendo ao Senhor. E é isso que o Senhor quer o quê? Para nós, para isso que nós fomos o quê? Chamados. É essa soberana vocação aqui que o apóstolo Paulo nos convida a pensar, não só a pensar, mas também a viver. Parece fácil, né? O apóstolo Paulo, quando ele expressa aqui, lá em Filipenses 3,14, prossigo para o alvo. Parece fácil, mas não é. Mas ao mesmo tempo que não é, nós temos os benefícios de continuar almejando viver a soberana vocação que cada um de nós temos, para que possamos ser o quê? Coroados e recebermos o prêmio. Amém, queridos?